Vamos falar um pouco do mercado, que ele já começou, hein? Não abriu ainda, verdade. E ainda o Gerson parece que a coisa voltou a movimentar, viu? Tem todos os bastidores da chegada de Marlon Freitas ao Palmeiras, informação que você soube primeiro por aqui, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, agradecer por todo mundo que tem assistido, bons índices de audiência por aqui. Se você já é inscrito, não esquece de deixar like, se ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho para ficar por dentro de tudo que tá rolando no mercado, beleza? Vamos falar um pouco do mercado, que ele já começou, hein? Não abriu ainda, verdade. Não abriu ainda, mas já começou. O Palmeiras contrata Marlon, vocês já estão sabendo, Marlon Freitas, boa contratação, hein? Boa contratação. Saiu Aníbal, vem Marlon Freitas, bom nome, jogador que a gente já conhece, né? Dessa rivalidade que foi criada nos últimos tempos entre Palmeiras e Botafogo. Jogador de marcação, jogador técnico, jogador experiente, é isso que a gente precisa para esse time. Jogador experiente, vencedor, já rodado, 30 anos, e vai trazer qualidade e experiência para esse meio-campo. Ufa! Parece que acertaram e o Marlon Freitas tem tudo para fazer uma grande temporada com o Palmeiras agora. Bom jogador, meio-campo do Palmeiras vai se reforçando. Precisava de um primeiro volante ali, o Marlon é muito bom, tem essa característica, entra no lugar do Aníbal, aí vamos embora, né? Aníbal, Evangelista por ali, Andreas Pereira e Maurício deve ficar. E ainda o Gerson parece que a coisa voltou a movimentar, viu? O Gerson tá uma novela também, né? Uma semana vem, na outra tá difícil, aí entra outro time de Minas, aí depois não vai para lá, aí pode vir para cá de novo. O negócio tá complicado, mas parece que esquentou de novo. E se o Gerson tiver que escolher, você tá brincando, né, Gerson? Tiver que escolher entre esses dois times aí que foram falados, é brincadeira você não vir para o Palmeiras, que é onde você pode ganhar títulos, onde você tem estabilidade. E eu espero que você cumpra o contrato também, porque tá difícil, hein? Tá difícil. Você tem rodado por aí, não cumpre o contrato. Espero que você venha para o Palmeiras para cumprir o seu contrato junto do Palmeiras aí e ser feliz, que é bom para você, bom para a gente também. Então, tem mais essa aí que pode estar pintando. Acho que o Palmeiras vai reforçar esse meio-campo e com jogadores experientes, chega de aposta no setor vital do time. Não dá para ficar brincando, né? No meio-campo de um time que busca títulos toda a temporada. Está disputando sempre você ter garotos ali, jogadores inexperientes, dando cabeçada de jogador, fazendo bobagem o tempo todo. Então o Palmeiras está indo por uma linha que a gente já esperava, já defendia há algum tempo, jogadores diferentes para se contratar, e aí é mais um nome legal. Por outro lado, parece que a gente vai perder um dos ídolos aí dessa geração, do Abel, um jogador que marcou época, jogador campeoníssimo. Parece que o Veiga deve estar saindo mesmo. A MLS está pintando aí, tem uma proposta que pode chegar a 9 milhões de dólares, e aí acho que o Palmeiras, né, tem que liberar o atleta, que tem uma ficha enorme de serviço prestado aí, a lista é grande, né, campeoníssimo, jogador importante, sempre marcando gols em finais, mas acho que chega o momento, né? Chega o momento, o Palmeiras precisa realmente de um meia. Aí se chegar, você já pensou o meio-campo com o Marlon Freitas, com Andreas Pereira, Gerson e Andreas Pereira, 3 jogadores desse meio de campo? Aí facilita, né? Aí facilita para quem está lá na frente, que é o Tigrinho hoje, o Flaco Lopes. O Flaco, sinceramente, acho que eu já falei para vocês, né? Eu venderia o Flaco. Eu venderia o Flaco, aproveitar esse momento dele aí de seleção da Argentina, provavelmente vai para a Copa do Mundo, fez um ano irregular de novo. Os outros não foram irregulares, os outros foram fracos. Esse ele oscilou em bons, ótimos momentos, para momentos não tão bons assim. Então eu acho que o Flaco também seria um nome para se pensar em deixar aí, para trazer um meia desse nível aí, confiável, nível Andreas Pereira, nível Gerson, nível Marlon, jogador vencedor, jogador com tarimba. Vai buscar o Matheus Pereira, traz o Matheus Pereira para ser feliz no Palmeiras também, lá vai ficar sempre batendo na trave. Aqui, embora o Palmeiras esse ano também tenha batido na trave, mas a gente sabe que normalmente levanta a taça, né? Normalmente, e o ano que vem, acredito muito que o Palmeiras vem forte, então tem que buscar um meia que chegue realmente para jogar nesse meio de campo e também um jogador experiente, né? O Palmeiras realmente precisa
se reforçar, precisa acertar essas contratações, parar com essas apostas de Facundo, Sousa, Felipe Anderson não era uma aposta como essa, mas foi uma decepção também. Não conseguiu jogar, então talvez a gente perca aí um jogador importante dessa era Abel, que deve estar saindo, mas os reforços estão pintando também. E você precisa dessa troca, você precisa trazer jogadores jovens, precisa de um time experiente, precisa de jogadores que queiram ganhar títulos, e acho que o Palmeiras finalmente parece que vai por esse caminho. Mas precisa de um jogador, eu vejo ali, uma grande necessidade do Palmeiras, uma grande carência. Esse lado esquerdo nosso tá com problema, né? Tá com problema. E o Palmeiras já chegou a falar de John Arias, e eu acho que realmente seria um nome perfeito para chegar e tomar conta desse lado esquerdo do time também. John Arias, a gente sabe que joga por ali, um jogador também experiente, está na lanterna lá da Premier League, queria jogar na Premier League, mas não está jogando, né? O time que ele foi, o Wolverhampton, vou te falar, hein? Tá uma tristeza. Lanterna da competição, vai ser rebaixado, e o John Arias com certeza vai voltar para o Brasil. E que volte já, né? Que volte já nessa janela, é um jogador que pode chegar também e nos ajudar muito. Então eu acho que o Palmeiras tem que partir para esse nível de contratação, para esse tipo de jogador, para que o Palmeiras possa se fortalecer ainda mais. E precisa liberar os caras aí também, né? A gente já falou por aqui, Sousa, tchau, Facundo, tchau, faz uma grana com esses caras para poder trazer jogador que realmente possam trazer qualidade. O Palmeiras precisa de qualidade nesse setor do meio campo. Outra baixa, né? A gente estava falando aqui do menino lateral, Gilberto foi embora, bom jogador, não teve oportunidade com o Abel, foi emprestado para o Atlético Paranaense e lá vai arrebentar. Esse menino é bom de bola, precisava jogar. No Palmeiras não teve essa chance, mas sabe o que eu acho? Lá no Atlético não tem a pressão que tem no Palmeiras, né? O Atlético acabou de voltar à primeira divisão, vai jogar Série A o ano que vem, e o Gilberto vai crescer muito lá. Vai ter experiência, vai ter rodagem, vai amadurecer. Eu não sei se o Palmeiras vai pedir ele de volta, eu não deixaria nem sair. Já deixaria ali no banco para começar a entrar nos jogos e aos poucos ir ganhando condição. Mas, de repente, lá eu tenho certeza que esse cara vai jogar muita bola, porque ele é bom, vai aparecer lá, e o Palmeiras, como está com empréstimo, né? Espero que ele possa retornar, porque esse menino vai ser um grande lateral do nosso futebol ainda, eu acredito. Vamos ver o que vai acontecer, né? Chega no profissional também, as coisas mudam, mas que o menino tem qualidade, isso não dá para duvidar, né? O Palmeiras está aí com o Giai, que chega às vezes em uma proposta, às vezes uma sondagem da Itália, e tem também o Kelvin, que não fez uma temporada legal, e o Gilberto acabou não sendo testado. Tá bom? Então era isso para hoje, um pouquinho do mercado que está acontecendo, Marlon chegando, talvez a saída do Veiga, que não é muito legal para a gente, mas tem aí o Gerson de novo conversando, quem sabe chegue também, e aí a gente vai ter o meio-campo mais forte, tá bom? E falta o Paulinho, hein? Paulinho tem que voltar a jogar esse ano logo. Tem que voltar logo no começo dessa temporada. Não dá mais para esperar o Paulinho, né? Jogador de investimento alto, precisa jogar, tá bom? A gente volta então para trazer mais novidades do Palmeiras para vocês. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, que a gente está sempre por aqui trazendo novidades para vocês, tá? Chegando com bastidores da contratação de Marlon Freitas pelo Palmeiras na tarde do dia 25 de dezembro, Natal. Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas haviam concordado com a transferência do atleta, operação de 5 milhões e 400 mil euros, como eu revelei para vocês no vídeo da tarde desse dia 25. Pois bem, repercussão entre torcedores do Botafogo foi terrível, a ponto de John Textor começar a ser atacado por torcedores botafoguenses. A solução encontrada pelo Botafogo: criar uma videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor nessa sexta-feira. Estava tudo encaminhado, era questão de tempo. Mas para o Textor dar essa satisfação ao torcedor dizendo: olha, fiz uma última reunião e quis tentar convencê-lo a ficar, e a palavra final foi do Marlon Freitas, tudo isso, na visão do Botafogo, diminuiria o peso nas costas do dono da SAF botafoguense. Foi assim que aconteceu nessa sexta-feira, por volta de 1 hora de videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor. O volante de 30 anos de idade reforçou sua vontade de se mudar para o Palmeiras, onde vai ganhar pouco mais de R$1 milhão por mês. Salário no Botafogo de 600 mil mensais. Contrato no Verdão de 3 temporadas. E o que o Marlon deixou claro para o dono da SAF botafoguense é que a chance dele fazer a independência financeira. Diante desse cenário, o Botafogo
confirmou aquilo que havia acertado na quinta-feira e o martelo foi batido. Importante contar que esses 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais serão pagos em 4 parcelas iguais, a última delas em janeiro de 2027, ou seja, em pouco tempo o Botafogo terá direito a toda essa grana. Só para completar, contar que fui procurado pelo John Textor pelas redes sociais e o dono da SAF do Botafogo assegurou que foi pego de surpresa não com o vazamento da notícia, mas com a informação em si. Ele disse que não sabia que o Marlon Freitas estava sendo negociado com o Palmeiras. Também assegurou que o clube não tem problemas para o pagamento do transfer ban relacionado ao Atlanta United. O Botafogo foi condenado a uma quitação de mais de 114 milhões de reais pela compra de Thiago Almada junto ao Atlanta United. O time americano não recebeu qualquer centavo e fez essa cobrança na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte. Para falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar, ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora. O Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Os números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida, mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. Bora registrar que o Palmeiras segue insistindo na contratação de Fabinho, volante de 32 anos de idade, do Al Ittihad e da seleção brasileira. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem. Mas o Palmeiras foi avisado que o Al Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance do Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante. A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. Hora de falar sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. O Palmeiras entende que uma das suas lacunas que precisam ser preenchidas para o próximo ano diz respeito ao defensor.
Nem o Murilo nem o Bruno Fux conseguiram jogar no nível do Gustavo Gomes. Até por isso, o Palmeiras entrou em contato com o Zenit pelo Nino e também com o Internacional pelo Vitão. As duas negociações não avançaram. Até por isso, surgiu mais um novo nome. Trata-se de Ibañez. Jogador revelado na base do Fluminense, com passagens por Atalanta, Roma e atualmente no Al-Ahly da Arábia Saudita. Jogador titular absoluto com muitos recursos. Ele é bom zagueiro e ótimo com a bola nos pés. Com a camisa do time saudita foram 95 jogos, incríveis 11 gols para um zagueiro, além de 4 assistências. O Palmeiras ainda não fez proposta oficial, mas deve apresentar um esboço de negociação para abrir tratativas nos próximos dias. Já há uma cobrança grande em cima do Anderson Barros para que o Palmeiras seja mais assertivo na temporada de 2026. Vale a lembrança de que o Verdão desembolsou 702 milhões de reais com 12 contratações ao longo do ano. E apesar de ter uma folha próxima a 40 milhões de reais mês, o Palmeiras termina a temporada sem nenhum título, enquanto o seu grande rival, o Corinthians, com todos os problemas que você possa imaginar, foi campeão paulista e da Copa do Brasil.